Bom dia, turma do segundo ano, turma 2001. Hoje, 30 de setembro de 2020, vamos falar sobre estratificação social. Primeiro, o que é estratificação social? É o processo ou estado de localização hierárquica dos indivíduos em setores relativamente homogêneos da população. Quanto aos interesses, ao estilo de vida e às oportunidades de vida, segundo a sua participação na distribuição desigual de recompensas socialmente valorizadas, riqueza, poder e prestígio. Eu trago um gráfico e a gente mostra as classes sociais, A, B, C, D e E. É como uma pirâmide na qual a base é sempre composta daqueles que pertencem às classes menos favorecidas. O que causa a estratificação social? Bom, a estratificação social não é um fato universal em todas as sociedades. Ela é decorrente. Primeiro, do desenvolvimento tecnológico, da propriedade privada dos meios de produção e da produção de excedentes. O que isso representa? A desigualdade de direitos e deveres é diferente da diferenciação de papéis sociais, que é diferente da estratificação social. É tudo diferente? Sim. Então, o que causa a estratificação social? Bom, a estratificação social só existe quando surgem amplos setores da população, detentores de interesses, formas de participação na produção de bens econômicos, qualidade e volume de consumo, estilo de vida e, finalmente, oportunidades de vida relativamente homogêneas, de modo a formarem unidades sociais identificáveis como tais e dispostas em uma hierarquia culturalmente convencionada. Então a estratificação social, ela vem em cima de crenças, valores e normas, com base em que podemos definir a posição de um indivíduo no interior da hierarquia social de uma dada sociedade. Bom, através da renda, das crenças, dos valores e das normas. Esses elementos não causam a estratificação social, mas a explicam, a legitimam e a regulamentam. São esses elementos intersubjetivos que justificam a estratificação social e mesmo a desigualdade decorrente dela, ou seja, uma naturalização. Eu olho o outro pela renda que ele tem, pelo lugar que ele mora, eu olho pelas crenças que ele professa, pelos valores que ele tem e pelas normas e regras sociais que ele tem. E aí eu coloco dentro do nível social. A mobilidade social, ela é aquilo que faz com que haja uma locomoção dos indivíduos no sistema de posição da sua sociedade. Então, graças a Deus, essa sociedade que tem a definição em classes sociais, ela não é estática, não. Existe uma mobilidade. A mobilidade horizontal muda de status, mas não muda de camada social. A mobilidade vertical muda de status e, ao mesmo tempo, muda de camada social. Mobilidade vertical, então, é ascendente, e a mobilidade vertical, descendente. Ué, mas por que a mobilidade vertical ela é ascendente e ela é descendente ao mesmo tempo? Porque você pode mudar de status e, ao mesmo tempo, mudar de camada social. Tá? A mobilidade social vertical, quando ela leva à ascendência, ela requer que, além de mudanças nas oportunidades de vida, ocorram também mudanças no estilo de vida. Trata-se de elemento fundamental para ser aceito ou reconhecido como membro daquela classe. Não basta ter dinheiro, você tem que ter um comportamento condizente com essa classe de dinheiro que você quer participar. Esse tipo de mobilidade em sociedades abertas, apesar de parecerem ser livres, em verdade, dependem da regulamentação da elite e das normas sociais. Relações entre mobilidade social e mobilidade espacial é a migração. É indicador da mobilidade social a mobilidade entre gerações.
Tipos de estratificação social. Quais são os tipos que eu tenho? A estratificação econômica, que é definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária. A estratificação política é estabelecida pela situação de mando na sociedade, entre grupos que têm poder e grupos que não têm poder. E a estratificação profissional, ela baseia nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Tipos de estratificação. Eu tenho estratificação em castas, em estamentos, em classes, novamente. Vamos lá? Características dos tipos de estratificação por castas. Ela é a hereditariedade das posições sociais. Ela é um tipo de sociedade fechada e o exemplo que a gente tem é a Índia tradicional, onde eu tenho castas e as pessoas não podem mudar, não podem sair dessa estratificação. O tipo de estratificação em estamentos, ela é caracterizada pelas desigualdades de fato e de direito. Ela é semifechada. Ela marcou a história da Europa feudal, do Brasil colonial e do Brasil monárquico. Em classes, características, ela é marcada pela desigualdade de fato, mas não de direito. Tipo de sociedade, uma sociedade aberta. Quais são os exemplos? As sociedades urbano-industriais. Então, eu trago para vocês as pirâmides que vão mostrar esses modelos. A sociedade de castas da Índia, ela tem os brahmanes, os kshatriyas, os vaisyas, os sudras e os párias. Cada um no seu nível. Espera aí, os párias não estão em nível nenhum, eles estão abaixo de qualquer nível, sim. Os sudras, eles são os operários. Os vaisyas são os comerciantes. Os kshatriyas são os guerreiros. E os brahmanes são a sociedade, ou seja, aqueles que marcam posição social. Eu tenho também uma sociedade que eu divido em classes. O ápice dessa sociedade estão sempre as camadas superiores. No meio estão as camadas ou estratos sociais. E a base dessa pirâmide é sempre formada pelas camadas inferiores. Eu poderia ter aqui a classe A, classe B, classe C. E a terceira modalidade de sociedade piramidal que eu trouxe para vocês é a sociedade estamental. Ela coloca o indivíduo na posição em que ele vai ocupar, determinado por uma lei. E há diferentes direitos, privilégios e deveres e obrigações, tá? A partir dessa colocação. Na sociedade estamental da Idade Moderna, o clero era os que oram, a nobreza, os que guerreiam, os camponeses, os que trabalham, tá? E os servos também estão nesse grupo. Bom, a desigualdade social, ela vem através da estrutura da sociedade. Essa estrutura da sociedade, ali no centro, está definido como estratos, camadas, divisões e hierarquias. Esta estrutura social, ela me dá uma estratificação social. E quem é essa sociedade? São as classes sociais que têm relação com o meio de produção, com a posição que o indivíduo ocupa dentro do processo produtivo. Então, como ocorre essa estratificação social? Essa estratificação, ela tem 3 tipos: a econômica, a política e a profissional. A econômica é baseada nos bens, recursos e riquezas. A política no poder de decisão. E a profissional nos status, contatos e cargos. Mas essa estratificação social, ela também se baseia em justiça, em diferenças, onde eu vejo a vantagem, as oportunidades, os recursos. Ela também vem em cima das hierarquias, que são as escalas de valor, e ela vem em cima da distribuição, que é a renda, o prestígio e o poder. É uma balança bem desigual. Essa balança, ela tem medidores da desigualdade, que vai se tornar o coeficiente de Gini, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então, isso é só para ilustrar que as sociedades, elas são diferentes, em diferentes tempos históricos, essas desigualdades, elas se apresentam ou através da organização ou através de uma grande
linha de preconceito e discriminação. Classe social, ela é típica das sociedades secularizadas, urbana e industrial. Se baseia no valor burguês e aristocrático, que afirma o direito de todos os indivíduos de usufruírem de todas as vantagens econômicas e sociais, em geral, que a sociedade pode oferecer, de acordo com os méritos de cada um e independentemente de sua condição social de nascimento. Do ponto de vista da lei, são sociedades abertas, mas na prática são sociedades semi-abertas. A localização social dos indivíduos não é tão nítida como nas castas e estamentos. A classe social, então, é uma categoria social? Sim, ela é um conjunto de indivíduos portadores de características comuns no que se refere à renda familiar, à profissão, à escolaridade, ao tipo e ao nível de consumo. Com base nessas características, que serão sempre marcadas em vermelho, eu posso definir a classe social de um indivíduo. Renda familiar, profissão, escolaridade e consumo não são suficientes para delimitar a classe social. A classe social se define por oportunidades de vida, mais o estilo de vida. Estilo de vida inclui capital cultural, compreende valores, crenças, símbolos, normas, atitudes, aspirações e visões de mundo. Por exemplo, recreação, educação. Por parentesco, papéis de gênero, religião, saúde, doença, moda, etc. Existe uma dificuldade de estabelecer o limite entre as classes. E aí, a discussão sobre a nova classe média que surge no Brasil, ela leva a divergências. A supremacia da classe C, onde a elite, que é a classe A e B, em 2002, ela representava 13%, hoje, 15,5%. A classe média, que é a classe C, ela representava 44%. Ela cresceu e foi para 52%. Os remediados eram 12,5%, eles cresceram e foram para 14%. Os pobres, eles eram 30,5%, eles reduziram para 18,5%. Mas será que essa leitura dos pobres que viraram remediados ou que viraram classe média, ela compreende realmente a realidade da sociedade? O aumento da renda transforma a pirâmide social em losango. As classes C, que já é a maioria, ontem, hoje e amanhã. Ou seja, essa classe C, ela está crescendo e está ocupando espaços da classe A e da classe baixa. Só que, por que alguns intelectuais brasileiros se posicionam contrários à ideia da nova classe média? Possibilidades de resposta. Porque o argumento da nova classe média no Brasil se construiu em torno da renda e do consumo unicamente? Observemos o modelo de estratificação social no Brasil. Então, vamos lá? Estrutura e estratificação social, um país desigual. A estratificação e as desigualdades sociais são produzidas historicamente. Isso significa que elas são geradas por situações diversas e se expressam na organização das sociedades em sistemas de castas, de estamentos e de classes. 6 pessoas têm o equivalente a 100 milhões. 1% mais rico recebe 25% da renda nacional. 5% mais rico recebe o mesmo que os outros 95%. E 80% da população, 165 milhões, vive com rendas inferiores a 2 salários mínimos. Dentro dessa realidade, terminamos por aqui a nossa aula. Vamos nos encontrar na próxima aula no Classroom, no Meet, para abrir o debate sobre essa estratificação e sobre essa questão das classes sociais. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a nossa aula do dia 30 de setembro. Tchau, fiquem bem.